A paz do Senhor, meus amados irmãos, meu nome é Suelen, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16. Nós vamos falar um pouco sobre a história de Agar. A gente começa a falar um pouco sobre quem é Agar. Agar, ela era uma egípcia e ela se tornou serva de Abrão e Sara. Mais de Sara, né? Do que de Abrão. Então ela era uma mulher que ela saiu do povo dela. E algumas pessoas dizem que esse não era nem o nome egípcio dela, que Agar foi o nome que Abraão deu para ela por causa da sua origem. Ele não tem origem egípcia. Então acredita-se que por ele não ter essa origem egípcia, que Abraão, quando deu um novo nome a ela. Então ela era uma pessoa que ela tinha saído da sua casa, da sua terra, ela estava sozinha, ela estava com um povo que tinha costumes diferentes e que, pelo que Deus indica, até o nome dela tinha sido trocado. Só que ela era uma pessoa que ela era muito temente a Sara, ela tinha uma devoção por Sara, ela era aquela serva que Sara podia contar, que ela era leal. Prova disso é que Sara, ela estava num momento muito crítico dela. Ela estava num momento que ela estava muito debilitada. Ela já tinha sido, né, oferecida para Faraó. Ela também já, como foi dito no outro vídeo, ela não sentia. Abraão não era um marido muito prestativo. Ele não demonstrava o quanto ele cuidava de Sara, e ela se contentava com as migalhas que de vez em quando ele dava a ela. Ele amava Sara, porém ele não sabia demonstrar isso. E isso é muito ruim, viu, homens? Não é achando que porque você ama sua esposa, você não tem que demonstrar que você ama. Não, você tem que demonstrar sim. Sua mulher precisa se sentir amada, porque senão ela pode fazer coisas que ela não queria fazer, pela insegurança que muitas vezes vocês homens causam em nós mulheres. E quando eu digo nós, é porque todos nós, eu me incluo também nessa, tá bom? Não sou melhor que ninguém. Então Sarai pega Agar, chama Abrão e diz: olha, essa aqui é minha serva, se deita com ela, faz o seu filho, que eu não aguento mais esse negócio de filho. Eu não posso ser mãe, entendeu? Sou estéril, não tem como ser mãe, então pega pra si. Sara não perguntou pra Agar o que ela achava. Naquele momento, se Agar tinha algum sonho de se casar, ela não ia se casar, porque nem concubina ela seria, porque ela só foi um objeto para Abraão conseguir o que ele queria. Ai, Suelen, como você é fria. Como que você diz isso? Vocês vão ver. Vocês vão ver. Peraí, que vocês vão ver. Então, Abraão toma ela pra si. Naquele momento, o sonho de se casar, ela não vai se casar mais, porque nenhum homem ia querer se casar com uma serva que não tinha mais a sua pureza, e principalmente um filho do seu senhor. Ela não teve um casamento, ela simplesmente teve seus sonhos arruinados ali. Então Agar, por dentro, ela foi destruída. Só que surgiu um pontinho de esperança, e esse pontinho foi quando ela ficou grávida. Então ela começou a se sentir realizada, porque dentro dela ela ainda tinha um fruto, uma esperança de que o filho dela seria livre. O filho dela não ia nascer cativo, o filho dela ia nascer livre. O filho dela não ia crescer para nascer servo de alguém, não. O filho dela ia ser livre. O filho dela, por mais que fosse um bastardo, seria o filho da promessa de Abraão.
Só que estavam todos enganados. Ele não foi o filho da promessa. E Sara, lembra que eu falei que Abraão era meio assim? Então, Sara, ela foi lá e começou a ficar com ciúmes. Por quê? Como ela não recebia nenhum cuidado de Abraão, e do nada ela viu que Abraão começou a ter alguns cuidados com Agar. Não porque ele amava Agar, porque ele se importava com Agar, e sim por causa do filho que Agar estava esperando. Então ela começou a se sentir rejeitada. O complexo de rejeição, aquele trauma do passado começou a aparecer bem nítido na cara dela. Então o que ela fez? Ela convocou Abraão por uma conversinha, uma DR. E aí no versículo 5 ela começa a falar para Abraão e jogar na cara dele. Falei, peraí, meu amor, eu peguei a minha serva e dei pra você ter seu filho. E qual que é a recompensa que eu recebo com isso? Só porque ela tá grávida, você me despreza? Você finge que eu não existo? É isso? Então faz o seguinte, eu vou colocar que eu e você diante de Deus, e que o Senhor pese na balança, eu e tu. São palavras fortes. Só que Sara estava convicta do que o que ela fez era certo. Ela estava tão convicta dentro dela que Agar iria dar o filho da promessa, que ela se sentiu tipo, nossa, eu te ajudei, você virou a cara pra mim. Só que estava errado. Ela estava errada. Ela estava tendo a consequência dos maus atos dela. Então, isso serve de alerta pra mim e pra você. Porque às vezes algumas coisas estão acontecendo na nossa vida porque nós tivemos escolhas erradas. Nós não soubemos esperar o tempo de Deus. Nós pegamos uma promessa que Deus nos fez e colocamos na nossa mãozinha, sendo que era para nós ficar quietinho. A única coisa que era pra gente usar nossas mãos seria para orar, para adorar, para exaltar o nome do Senhor. Mas a gente faz o quê? A gente vai lá e põe nossa mãozinha onde não deve. Aí começa a ter as consequências. A gente acha que, porque Deus tem que intervir. E às vezes a gente tá colhendo aquilo que nós mesmos semeamos. Então, a palavra de Deus diz que Abraão olha pra cara dela e fala assim, versículo 6. Eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bem aos teus olhos. Resumindo, eu não tô nem aí pra ela. Ela é sua serva, faz o que você quiser, eu não tô nem aí. A minha preocupação é Ismael, meu filho, né, que nem sabia o nome ainda. Ela é a criança, meu filho. Agora ela é tua, não é minha não, ela é tua. Olha o que Agar se resumiu a ser um objeto de Sara. Esse copo é meu, eu bebo, eu ponho aqui. Esse gloss é meu, eu uso ele quando eu quero. Quando eu quiser eu uso, quando eu quiser eu não uso. Esse livro é meu, por sinal muito bom. Mas esse livro é meu. Quando eu quiser eu leio, quando eu não quiser eu não leio. Eu deixo ele aqui, junto com os outros livros. Foi a isso que Agar se resumiu. A um objeto de Sara, que ela podia fazer o que bem ela quisesse aos olhos dela. A palavra bem clara. Não faz o que você quiser diante de Deus. Faz o que você quiser aos seus olhos. Ou seja, o que ela quiser fazer, o que for a intenção da mente dela, ela faz. E a gente sabe que a nossa mente, infelizmente, se ela não estiver sendo renovada dia após dia pela presença de Deus, ela é uma mente cativa do diabo e ela é uma mente destruída, distorcida e que pode nos levar à morte física e espiritual. Mas enfim. Aí a palavra diz que então Sara começou a afligir Agar ao ponto de Agar fugir dela. Agar vai pro deserto. Meus amores, quem é que vai pro deserto? Quem é que gosta do deserto? Deserto a gente sabe que é lugar de escassez. Deserto a gente sabe que durante o dia é aquele calor infernal, durante a noite aquele frio, que dependendo da temperatura você pode até morrer congelado. Deserto é lugar que Deus nos leva para nos ensinar. É lugar onde a gente já chega mais a Deus. Agar saiu fugida, sabendo que ela podia ser roubada, morta, estrupada, sabendo que ela poderia morrer por causa de insolação, ou então morrer por causa do frio.
tinha coiotes, tinha... Mas ela preferiu correr esse risco do que ficar com Sarai. Agora fica uma pergunta pra mim e pra tu. Será que nós estamos sendo Sarai na vida de alguém? Será que nós estamos fazendo com que pessoas fujam da nossa presença? Prefiram passar necessidades, prefiram passar um perrengue do que se abrir comigo, com você, do que pedir uma oração pra mim, pra você, do que estar comigo, com você? Ou será que eu e você estamos como H, fugindo porque a gente não aguenta mais viver essa perseguição, esse negócio? Essas pessoas, elas nos colocam em lugares onde nós não queríamos estar. E quando nós começamos a ficar empolgados com aquele lugar, essas pessoas começam a querer nos tirar daquele lugar de todas as maneiras possíveis. Começam a nos tirar, a nos fazer desejar o deserto, o frio e o calor dele, e os perigos que nele habitam. Só que o Senhor, ele é justo. Deus, ele é muito bom, cara. Eu amo, meu Deus, porque além dele ser muito bom, dele ser bondoso, ele é amor e ele é justiça. E ele veio com a justiça sobre Agar. Então, veio o anjo do Senhor. No Velho Testamento, todas as vezes que você vê falando sobre anjos, significam a presença de Deus. Então, o Senhor se manifestou através da presença dele, quando Agar estava lá, quietinha, isolada. Então ele falou assim para Agar, falou: olha, de onde vem Agar? Ele sabia quem ela era. Então, se ele sabia quem ela era, ele sabia o que estava passando, mas ele queria vir na nossa boca. Isso vai ver na Bíblia inteira, em diversas vezes, que o Senhor vai perguntar para nós o que nós queremos e o que está acontecendo. E o Senhor hoje, ele te pergunta: o que está acontecendo? O que é que está acontecendo com você? Me fala, por que você está assim? Ela não teve vergonha de dizer o que ela estava fazendo, que ela estava fugida. Ela disse. E por ela ser sincera e ela se abrir diante de Deus, o Senhor pegou e falou para ela. O Senhor fez uma promessa. O Senhor falou para ela, falou: olha, você vai lá, você vai voltar. A sua senhora, você vai se humilhar debaixo das mãos dela. E esse humilhar não é humilhar de falar que ela é um lixo, não. Mas ela é se humilhar de reconhecer que Deus era na vida dela. E ela sem se armar, ela ir sabendo que o Senhor estaria com ela, que o Senhor ia proteger ela. E ainda disse que o Senhor iria multiplicar a semente dela. Ou seja, o que faz reforçar a ideia de que Ismael não faz parte da promessa. Porém, ele não ia ficar esquecido. O Senhor fez uma promessa que o Senhor multiplicaria a semente dela. E seriam tão incontáveis e tão numerosos que não ia ter... que iria ser tão grande quanto a de Isaac. Futuramente, hoje eu estou falando, beleza? Então ela voltou. O Senhor, ele fez uma promessa para ela, naquele momento de aflição. E aí o Senhor falou assim, ó, o nome dessa criança, vou te dar um filho, e o nome dele será Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, ele está ouvindo a sua aflição. Você está nesse momento tribuloso, não vai achando que o Senhor não está te vendo, o Senhor não está te ouvindo, não vai achando que vai ficar impuro e não vai achar que você vai morrer nesse deserto, porque o Senhor não coloca crente no deserto para morrer. O Senhor põe crente no deserto, mesmo quando a gente se autopõe no deserto, o Senhor nos conhece. O Senhor, a palavra de Deus fala que para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e clamarmos a Deus. Tanto figuramente falando, tá no quarto, como não, se você tá sozinho na sua casa, você não precisa entrar no seu quarto. Você pode orar lavando a louça. Quando a Bíblia diz para você falar no oculto que o seu pai vai te revelar, significa que você tem que ser sincero diante de Deus. Hoje o Senhor está perguntando para mim e para você, o que é que tem tirado o nosso sono? O que é que tem nos afligido? O que é que tem deixado a gente sem comer? O que é que tem preocupado e turbado o meu e o seu coração? O que é que nos tem feito pensar em querer fugir para o deserto?
O que é que nos tem feito tomar, às vezes, atitudes inconsequentes? O Senhor quer ouvir de coração. Seja sincero que você vai ver a resposta de Deus. E você terá o seu Ismael. Ela já estava gerando a promessa dela, mas ela não sabia. Assim como eu e você, nós já estamos gerando a nossa promessa. A nossa primeira promessa, nós sabemos que é a vida eterna. E é algo que o diabo quer nos tirar a todo momento. Mas tem as nossas promessas terrenas aqui também. Às vezes é o seu chamado. Às vezes é a salvação do seu filho, do seu marido, da sua mãe, do seu pai. Às vezes é a cura, é a libertação de um ente querido. Às vezes são traumas que precisam ser sarados. E o Senhor, e nós já estamos gerando isso. Só que nós não temos consciência. Ela não entendeu que ela já estava gerando a promessa. Só que o Senhor, Ele quer e está te convidando a hoje. Você tira 5, 10 minutinhos para você orar ao Senhor. Abrir seu coração diante dele e dizer: Senhor, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Senhor, ó, isso aflige meu coração ao ponto de eu não conseguir mais falar. Senhor, olha, isso, me ajuda, Deus. Porque eu vou morrer. Eu tô no ponto que eu tô no meu limite. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O Senhor, Ele é o Deus que supre as minhas e as suas necessidades. Ele é o Deus forte e poderoso. Que o Senhor Jesus possa estar contigo em todos os lugares. Que Ele possa estar com você. Se você gostou desse vídeo, ative o sininho, dá um like, coloca aqui nos comentários o que você está achando. Se você gostaria que eu falasse de alguma outra mulher, porque tem muita mulher, e eu acho que vou ter que fazer mais um mês, talvez no mês de maio, de mulheres. Então, se você tem alguma sugestão, pode colocar aqui. Ou se você tem meu WhatsApp, você coloca lá no meu WhatsApp. Ou você pode colocar aqui também no comentário. Que o Senhor Jesus possa te abençoar muito. Até amanhã.